O moleque saiu do Vasco e já chegou na Premier League voando. Vídeo do canal JR. Regras absurdas que Ryan tem que seguir na Inglaterra. A Inglaterra se surpreendeu com o começo avassalador de Ryan do Vasco na Premier League. Ryan tem só 19 anos, custou 245 milhões. E do Vasco da Gama, que não é lá celeiro de tantos craques assim, está avacalhando com a Premier League. E em 3 jogos ele fez o que Gabigol não conseguiu fazer em 2 anos de Europa. 2 gols, 1 assistência e simplesmente jogando um absurdo. A Inglaterra tá pirando com o futebol dele. A imprensa Tá maluco, o Ryan não sentiu o peso da Premier League não, hein? Chegou num futebol que é difícil pra caramba, todo mundo precisa de adaptação e o moleque já chegou voando, tá surpreendendo nesse começo de campeonato. E ainda tem um negócio, né? Tinha um jogador aí no Bournemouth que tava jogando muita bola, que era o Semedo. Então, cara, o time perdeu um jogador importante pro Manchester City, e aí fica aquela dúvida no torcedor, e agora? Quem vai vir pro lugar desse cara? E aí o Ryan chegou e tá jogando muita bola, já deixando o torcedor mais tranquilo. inglesa chamou o início de brilhante, e a comparação com o início de grandes astros no futebol já é algo frequentemente ouvido por Ryan. E é por isso que hoje eu vou te mostrar como a Inglaterra e a Europa estão reagindo a Ryan. Vamos comparar os números de Ryan com de outras promessas do Brasil e te mostrar como o Vasco pode ter tomado prejuízo com essa negociação. Ryan é uma coisa séria. Ô, papo reto, hein? O Ryan joga muita bola. Se duvidar, o Vasco vendeu ele barato. O cria da barreira do Vasco chegou na Europa mostrando que é um talento especial. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Muitos comentários diziam isso. Ryan já saiu pronto do futebol brasileiro. Chegou na Premier League, dado como muitos a liga mais competitiva do mundo, e não precisou de adaptação. Em 3 jogos, marcou 2 gols e 1 assistência. E muitos já estão pedindo ele na seleção brasileira principal. Inclusive, o hype desse garoto tá tão grande que o Ryan garantiu o recorde para a audiência da ESPN. O jogo entre... Caraca, o Ryan tá fogo mesmo. E esse ano aqui, cara, é Copa do Mundo. Todos os jogadores vai ter que tá comendo a bola. Todo mundo tá dando aquele esforço a mais. E você pode ter certeza que se o Ryan continuar desse jeito aí, jogando muita bola, ele coloca ali uma dúvida no Ancelotti. Pô, será que leva? Esse menino aí tá comendo a bola? Porque o começo dele aí na Europa tá avassalador de verdade. Everton e Bournemouth garantiu a maior audiência do canal da ESPN Brasil no YouTube desde que passou a transmitir jogos ao vivo. O jogo alcançou 985 mil visualizações acumuladas, superando o Betis e Girona, que agora é o segundo jogo mais visto com 600 mil. O jogo mais visto do canal até o dia do jogo do Ryan era Brentford e Newcastle, com 446 mil visualizações. E alguns já dizem que o Bournemouth vai perder o Ryan na próxima janela de transferências, porque o garoto entrou voando nesse time. Mas as coisas... Os caras perderam o Semedo nessa, aí daqui a pouco já vai perder o Ryan. E se duvidar, quem bate na porta? Vai bater City, Arsenal, Chelsea, vai bater todos eles. Os caras querem pegar rápido. E se o Ryan continuar jogando desse jeito, vem até time de fora. Borussia Dortmund, Bayern de Munique, porque tá todo mundo de olho. O cara já chegou voando num campeonato que é difícil. Pô, os time grande fala, traz esse moleque pra nós, que daqui a pouco ele vai gerar mais dinheiro ainda. Nem sempre foram fáceis assim. O cria da barreira do Vasco, Ryan Fernandes Simplício Viana, tem 19 anos e foi nascido em Mossoró, Rio Grande do Norte, que ele saiu para a base do Vasco. Subiu para o profissional com muito sacrifício em 2023, com apenas 17 anos. Todos da diretoria já viam que Ryan era um talento. Mesmo que as condições pobres e precárias, ele conseguiu chegar lá. Jogou então 54 partidas pelo Vasco, fazendo 7 gols e 4 assistências. Nada absurdo, mas chamou a atenção da Europa. E o Bournemouth da Inglaterra viu algo ali e apostou pesado nele. Em janeiro de 2025, os ingleses pagaram 35 milhões de libras. Caraca. Na cotação de hoje, dá quase 250 milhões de reais. A segunda maior contratação da história do clube. Só perde... Tá, o Bournemouth pagou essa grana toda, só que ele já chegou voando. Se ele despertar interesse de vários clubes da Europa, o Bournemouth recupera esse dinheiro fácil, tá? E pro Evanilson, também brasileiro, que custou 47 milhões de libras. O salário, 1,7 milhões por mês líquidos. Isso é quase 21 milhões por ano, com 19 anos, ganhando mais que muito medalhão brasileiro que tá jogando a Série A. Pra você ter noção, no Vasco ele não chegava a ganhar nem 100 mil por mês. Pulou de 100 mil para 1 milhão e 700. Teve um aumento de 17 vezes quase do dia pra noite. E aí vem...
Aí é loucura, hein? Como que não vai pra Europa desse jeito? O cara vai querer ficar no futebol brasileiro? Pô, ele ganhava 100 mil, moleque. Não dava nem pra ele lançar aquela Ferrari dos sonhos, tá ligado? Agora ele já chegou na Premier League, a primeira coisa que ele vai fazer é já lançar aquele quatro roda potente, pô. Lamborghini, vai lançar carro dos sonhos. Tá ganhando 1 milhão e pouco por mês. No Vasco não ganhava nem 100 conto, é sacanagem. Mudou o patamar dele já. Um detalhe, o Bournemouth pode ser até um clube pequeno, não é da primeira prateleira, não é um Arsenal, um Chelsea ou um Liverpool. É um clube que briga no meio da tabela, mas eles apostaram tudo no moleque, porque viram o que a gente viu no Vasco. Uma velocidade absurda, dribles curtos, finalização de craque e uma mentalidade que não tem medo de jogos grandes. E outro fator que determinou para ele ir para um time medíocre foi ele não ter o hype que Estevão, Endrick, Robinho Júnior, entre outros têm. Mas lá no Bournemouth era a chance de Ryan brilhar, mostrar que está pronto e realmente se consolidar na Europa. Tá. Só que aqui dele ir pro Bournemouth, ele teve um acerto, tá? Porque você chegar num Chelsea, num Real Madrid, pô, é muito difícil. Você não vai competir com um jogador ali que tá no mesmo nível que você. O Endrick chegou no Real Madrid, tem que disputar, cara, com o Mbappé, com o Vinícius Júnior. Vai ganhar posição? Não vai, não tem como. É cara que já tá consolidado lá na Europa. O Endrick tá voando lá no Lyon, certo? Se ele voltar pro Real Madrid hoje, você acha que ele joga? Ele não joga, só vai jogar em jogo que o Mbappé tivesse machucado ou não quiser jogar, só vai jogar em jogo fraco, tá ligado? Uma Champions League mesmo, esquece, o Endrick não joga. O Estevão no Chelsea, a mesma coisa, já chegou voando, o moleque jogando muito, todo mundo aqui surpreendido, caramba, o Estevão é monstro, ele é monstro mesmo. Nós sabe, tem muita habilidade, só que agora já tá sumindo, já tá ficando no banco e tem que deixar o Palmer lá, não sei se o Palmer tá à vontade, não sei o que tá acontecendo ali com a posição dele, que o moleque não joga mais e disputa com o Pedro Neto, isso que eu acho que o Estevão é bem melhor que o Pedro Neto, mas já não tá jogando mais, pô, não sei o que aconteceu. E o Ryan indo pra um time mais fraco, ele vai ter mais minutagem e vai mostrar seu futebol. E aí ele vai amadurecer nesse clube. E daqui a pouco ele cai num clube grande já bem mais preparado do que agora, do que ele tá hoje. O negócio se torna uma escadinha, você vai subindo degrau em degrau até você estar pronto no nível master de disputar posição com esses jogadores aí que nós estava falando. Em janeiro de 2026, a estreia. Bournemouth 1-0 contra o Ipswich Town. Ryan entrou aos 63 minutos. Primeiro toque na bola na Premier League. E sabe o que ele fez? Uma assistência. Um cruzamento perfeito pro gol da vitória. E a torcida do Bournemouth enlouqueceu. Quem é esse garoto? E o segundo jogo, no dia 1º de fevereiro de 2026, Bristol contra Bournemouth. 1-1. Ryan começou no banco de novo, entrou aos 68 e aos 88 minutos de jogo, gol. Finalizou de primeira sem pensar duas vezes e empatou o jogo salvando um ponto pro clube. Muito importante. Pô, tava vendo um negócio do Fred Caldeira, correspondente lá da Inglaterra, não sei se é do Chelsea, não sei de qual time ele é correspondente. Ele falou que lá no futebol inglês, os torcedores ingleses não é igual nós aqui, tá ligado? Que nós assistimos futebol brasileiro, futebol espanhol, Premier League, eles falou que não. Que lá na Inglaterra os caras só querem assistir futebol inglês, então às vezes eles não conhecem muito o jogador que tá vindo. Tipo, o Ryan chegou, eles não tinham essa noção de que era um moleque promissor. Então ele chega lá, entra e já faz ali um negócio diferente, os caras ficam tudo assustados. Caramba, contratamos um jogador bom. E o Ryan, cê é louco. O menino é forte, você vê, você chega na Premier League, os caras tudo troncudo, preparado, o Ryan coloca o corpo dele, o moleque já é desenvolvido, pô. Tá bem pra caramba. Não sei se vocês também chegaram a ver. Teve o último jogo dele que ele fez uma jogadaça, meteu uma arrancada, moleque. Ele deu uma chapada no ângulo e ela não entrou por capricho, ainda chega beliscou a trave. Já que a briga é sempre para não cair. E no terceiro jogo, no dia 8 de fevereiro, 3-0 sobre o Brentford. Ryan finalmente começou como titular. E o que ele fez? Gol, logo no primeiro tempo, driblou, cortou para o meio e fuzilou. 3 jogos, 2 gols, 1 assistência. Ryan é apenas o terceiro brasileiro sub-20 a fazer 2 gols nos primeiros 3 jogos na Premier League. Os outros 2 foram o lendário Robbie Keane e uma das maiores promessas que não vingou, Anthony Martial. 2 jogadores que custaram milhões e viraram estrelas durante muito tempo no futebol inglês. Ele não tá jogando num time grande, tá jogando no Bournemouth. Um clube que tem que se virar para não cair. E mesmo assim ele tá brilhando muito. A mídia inglesa já chama ele de fenômeno brasileiro. Disseram que ele não é afetado pela pressão e que tem uma verdadeira mentalidade de veterano vencedor. E olha que ele ainda nem domina o inglês direito. Chegou faz nem
O Ryan tem que ter uma mentalidade boa mesmo também, pra nem ficar escutando a mídia. A mídia é sacanagem. Um dia você é o Deus, é o monstro. Faz gol pra caramba, dribla como ninguém no outro. Você é um firuleiro, na frente do goleiro você treme, tem que melhorar isso, aquilo. Então, moleque, só foca. Independente se tá vindo muito elogio bom, segue aqui, ó, seu rumo. Melhorar a cada dia e deixar de fora, tanto os elogios quanto a crítica. Um mês, ainda está se adaptando e já está decidindo as partidas para o clube. E se você acha que Ryan não é tão boa assim, comparando com o Gabigol, uma promessa que não deu certo na Europa, e ficou 2 anos lá para conseguir fazer o que Ryan fez em 3 jogos. E lembrando, Gabigol tinha um hype muito maior. A Inter de Milão pagou 33 milhões de euros por ele. Na época, foi a contratação mais cara de um brasileiro sub-20. Todo mundo achava que ele ia ser o novo Romário. E se compararmos com outros jogadores mais O Gabigol também ficou com um destaque negativo na Europa, né? O cara tinha que ter ficado na Europa pra vencer, pô. Hoje tudo conta exemplo negativo de jogador que deu ruim na Europa, entra o Gabigol. recentes, como Endrick, Estevão e outros da geração de Ryan, Endrick foi para o Real Madrid, não conseguindo se consolidar, foi emprestado para o Lyon. E agora sim ele está mostrando futebol, então ele precisou de 1 ano para se adaptar. E ainda tem o Estevão, o Messinho. O Chelsea pagou 65 milhões de libras, uma das transações mais valorizadas da história, uma expectativa gigante. Chegou em janeiro, já fez alguns bons jogos, mas ainda está se adaptando, ainda não conseguiu explodir. E o salário de Estevão é 1,8 milhões por mês, quase o mesmo que Ryan, mas Estevão custou quase o dobro. E ainda não mostrou o impacto que Ryan já mostrou para o seu time. E olha, não é criticando e nem puxando a sardinha para o Ryan, mas pela metade do preço, o Ryan está entregando o mesmo nível, se não até maior. Mas tudo isso leva a um cenário. Será que Ryan tem chance de Copa do Mundo? Ancelotti tem suas dúvidas. 18 nomes pelo menos já estão garantidos. Faltam ainda 8 vagas. E dessas 8, 2 são para atacantes. Vinícius Júnior, Rafinha. Caramba, e aí, o que vocês acham? O Ryan na seleção é uma realidade? Pô, pra posição dele ali, ele jogando de ponta direita, tem quem? Vamos pôr aqui. Rafinha, só que o Rafinha também não é só aquele ponta direita, né? Ele consegue cair pro meio tranquilo. Tem Savinho, que já foi com o Ancelotti, Luiz Henrique. Pô, tem mais quem? O Estevão, que é o titular da posição. O Antony, só que o Antony também não tá indo, não foi convocado ainda pelo Ancelotti. E agora entra o Ryan nessa disputa. Pô, tem muito nome bom, hein, mano? Vai ter que lutar. É que é o seguinte, Copa do Mundo também pra mim é momento. Se o Ryan continuar num momento bom até lá, até o dia da convocação, merece uma oportunidade, pô, se ele tiver comendo a bola e destruindo lá na ponta dele, porque no momento hoje o Savinho tá ficando no banco e só se machuca. Eu acho que ele tá até machucado. O Luiz Henrique tá no Zenit. Futebol russo é um pouco mais, um pouco não, é bem mais fraco que a Premier League, só que na seleção também o Luiz Henrique vai bem. Então essa disputa aí, meu, por uma vaga na seleção vai estar acirrada. Mas o Ryan, o meu ponto de vista, ele entra para brigar por uma vaguinha. É só ele continuar com esse futebol, não pode cair. Rodrigo e Estevão provavelmente já estão garantidos, são os 4 pontas do Brasil. Aí sobram as vagas de centroavante e de reservas. E na briga tem Gabriel Jesus, Endrick, que provavelmente será um desses nomes, João Pedro, que também é muito forte para essa briga, Luiz Henrique, que tem caído nessa disputa, Pedro, se conseguir se consolidar, e agora a Raya. E muitos colocam Igor Thiago, que é o atual artilheiro da Premier League, mas provavelmente vai correr por fora. A comissão de Ancelotti está viajando pela Europa, já foi ver o Endrick na França, já foi ver jogos da Premier League, e é fato que Ryan tá chamando a atenção desse time. E olha como o destino tá ajudando. A convocação de março é a última antes da Copa. Ancelotti vai definir os 26 nomes depois disso. E ele tem um problema. Falta centroavante de área. Gabriel Jesus é mais articulador, sai mais da área. O nome de Endrick tem tomado muita força. E João Pedro no Chelsea também tem se mostrado muito decisivo. Mas a verdade, Ryan tá voando, fazendo gol, dando assistência, decidindo jogos com apenas 19 anos na Premier League. O Ryan tá jogando muito, só que, tipo, pra centroavante, aí eu acho que não vira, não. Ele entra no esquema, igual eu te falei, se for lá pra ponta direita, que vai brigar a posição com o Estevão ali, caso leva ele. Porque de centroavante, cara, o Endrick tá comendo a bola lá no Lyon, com certeza ele vai receber a oportunidade dele com o Ancelotti. Só que o João Pedro também tá maluco.
Ele tá pedindo passagem, pra mim ele vai ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa. Então o Ryan, se ele entrar nessa disputa, lá pela ponta direita. E também falando em camisa 9 da seleção, pô, reagi a um vídeo aqui, quem deve ser o camisa 9 da nossa seleção. O vídeo tá maneiro, pô. Vai lá no vídeo pra vocês verem qual foi minha opinião e deixa de vocês lá também. Um clube medíocre. Se ele mantiver isso por mais 1 ou 2 meses, Ancelotti vai ter que colocar ele no topo dessa lista. E aí você imagina a loucura que seria. Um garoto que saiu do Vasco há 3 meses indo para a Copa do Mundo. E é exatamente isso que a Inglaterra está dizendo. O jornal The Guardian está chamando de início impressionante e dizendo que Ryan vai ser uma arma para o Brasil na Copa do Mundo. Dizendo que ele tem um instinto de gol raro para a idade dele. O Daily Mail foi ainda mais longe. O Bournemouth encontrou sua joia no futebol brasileiro e comparou ele com Anthony Martial quando chegou no Manchester United. E a torcida está completamente ensandecida. Nas redes sociais está cheio de vídeo dizendo que esse menino é especial e que o Brasil mandou um monstro e que valeu cada centavo. E tem um detalhe importante. A Premier League não perdoa. É o campeonato mais físico do mundo, mais rápido e mais intenso. O jogador brasileiro chega lá e sofre. Precisa normalmente de 6 meses, 1 ano para se adaptar. Ainda mais que os jogadores saem daqui do Brasil, tá ligado? Com o físico ralinho, mané. Sai um sai bem magrinho, chega lá na Europa que os caras pegam um corpo, dá uma enchida. O Ryan não, ele já era meio troncudo, né? Já é meio forte, pique Hendrick. Então ele tem esse ponto aí também a favor dele. Muitos nunca conseguiram jogar lá. E Ryan chegou e já está decidindo em apenas 3 jogos. Isso é diferenciado demais. E a verdade é que o Big Six já estão de olho. Que são Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Liverpool. E cogita-se que na próxima janela de transferências, talvez ele já seja vendido por algo entre 80 e 100 milhões de libras. Porque a Inglaterra sabe reconhecer talento. E eles estão vendo que pegaram uma pepita de ouro vinda do Vasco da Gama, que não revelava alguém há muito tempo. Inclusive, Ryan é uma surpresa porque o Vasco não é lá um celeiro de grandes craques. Ryan, do Rio Grande do Norte para os palcos brilhantes da Premier League. O garoto de 19 anos com 245 milhões de valor de mercado em 3 jogos deu 2 gols e 1 assistência no campeonato mais competitivo do mundo. Fez em 3 jogos o que Gabigol não conseguiu fazer em 1 ano. E está competindo de igual para igual com os nomes mais hypados do futebol brasileiro como Hendrick, Estevão, entre outros. E pode até cavar uma vaguinha na Copa do Mundo. E se você quer ouvir a minha opinião, isso tá com cheiro de protagonismo de última hora. Sabe aquele jogador que não era para ir? Vai, chega lá, arrebenta e se torna um herói, assim como foi Kleberson lá em 2002? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Cara, eu acho maneiro pra caramba, tá? Quando vai um jogador brasileiro pra lá e consegue desenrolar, consegue ir bem, porque um monte de gente aqui, pô, é mó tiração. Tudo bem, você pode torcer pro seu time, mas tem que torcer pra jogador brasileiro, cara. Eu não fico, tipo, eu gosto, claro. Quem não vai gostar do futebol do Bellingham, do futebol do Haaland, eu gosto. Os caras é muito bom já desde faz tempo, mas tem que dar uma moral, pô. Independente se você, tá ligado, torce pro Flamengo, você vai ficar, não, o Ryan tem que ir mal lá. Não, mano, o cara saiu daqui do nosso país, tem que arrebentar lá fora, tem que mostrar que nós brasileiros é monstro, é por isso que eu falo, pô, o moleque chegou arrebentando, da hora demais, vai em busca da vaga dele na seleção, tomara que na Inglaterra esse menino voa, porque talento ele tem. E aí, rapaziada, o que vocês acham do Ryan? Merece seleção? Vai continuar voando na Premier League? Deixa aí nos comentários, tamo junto e até o próximo react, é nóis.